E aí galerinha, meu nome é Matheus Amaral, eu sou do Comércio Terceiro Ano. Nós viemos aqui apresentar o tema homossexualidade e homofobia. O nosso projeto é o Polêmico Live. Moisés, Informática Terceiro Ano. Rodrigo, Contabilidade, Segundo Ano. Abino Costa, Informática Terceiro Ano. Gerson Breno, CTB, Segundo Ano. Leonardo, Contabilidade, Segundo Ano. Miguel Muniz, Informática Terceiro Ano. Moisés, Informática Terceiro Ano. Carolina, Contabilidade, Segundo Ano. Com relação ao tema homossexualismo, eu acho que cada um tem que ter responsabilidade e sabe o que faz da sua vida. Do ponto de vista jurídico, o preconceito contra os homossexuais e a homofobia é um crime. Está na Constituição, artigo 3, e também é frisado muito no artigo 5 da nossa Constituição, que qualquer crime contra a cor, raça, sexo ou denominação religiosa é um crime hediondo. Assim, ainda com relação aos homossexuais, os direitos dos homossexuais só foram valorizados e respeitados a partir dos anos 90, quando o homossexualismo deixou de ser uma doença e se tornou uma opção sexual. Sim, do ponto de vista brasileiro, do Brasil, esse amadurecimento com relação às pessoas ao tema homossexualismo só veio mesmo a acontecer depois do final da década de 90, quando a Constituição começou a trabalhar, quando alguns deputados colocaram em pauta, dentro do Congresso Nacional, leis que protegessem e guardassem os direitos dessas pessoas. Com um destaque de Clodovil Fernandes, deputado que já é morto e estilista, que lutou bravamente pelos direitos homossexuais. Hoje tramita na Câmara a PCL 122, que trata justamente disso, de uma proteção aos direitos dos homossexuais, que está em trâmite no Senado da Câmara Federal. Esse tema, apesar de dividir opiniões, é um tema que está sendo bem absorvido pelos nossos parlamentares. A única grande oposição a esse tipo de lei é justamente a chamada bancada evangélica, ou bancada cristã, que se diz contra esse tipo de tema. Ainda com relação ao tema homossexual, nós temos que entender e respeitar a opinião dos nossos colegas evangélicos, colegas de Senado e de Câmara, que são deputados que lutam piamente pelo direito dos seus fiéis. Mas, olhando do ponto de vista que nós estamos numa democracia que é laica e que dá direitos a todos, nós não podemos retirar, nós não podemos segregar algumas pessoas por opção sexual. Então a lei ela trabalha muito em cima disso. E é muito provável que nos próximos anos a PCL 122 seja colocada em pauta e seja aprovada. Bom, eu não sou a favor do homossexualismo. Eu não acho isso certo, por causa da minha religião. Logo isso, né? Que é uma religião cristã, então eu acho que o certo é o homem para a mulher, com a mulher para o homem, né? Mas, assim, eu sou muito ligado às questões que vêm de Deus e eu acho que a gente tem que ser de acordo com a Bíblia e a gente tem que ver esse lado também, que às vezes para mim isso estraga a família. E eu acho que a família, o certo é ser o homem para a mulher e a mulher para o homem. Então, eu acho que uma nação ela tem vários âmbitos que devem ser reparados e que devem ter a atenção voltada para eles, antes de se preocupar com a escolha sexual de pessoas, que são coisas que não influenciam diretamente na sua vida nem na minha, desde que sejam que estejam dentro dos valores morais, da moral e da ética. É uma coisa que eu acho que tem que ser exercida, principalmente na política, não é a doutrina de nenhuma religião, seja ela qual seja ela espírita, umbandista, budista. Eu acho que a única coisa que deve ser exercida e vista como o único propósito da política é uma posição democrática e a defesa dos valores democráticos, de visar que uma mesma lei possa estar englobada, que possa abranger todas as outras pessoas, e não só um nicho, ou então não só baseado em uma crença, já que diante da Constituição, todas as pessoas são iguais, como seres humanos e cidadãos. Saindo do ponto de vista jurídico e entrando do ponto de vista social e político, nós temos que pensar que nosso país, assim como nosso amigo Abno disse, é uma democracia. Então, a opinião dos evangélicos também deve ser levada em conta. Mas como? De forma que essa opinião fique restrita a eles e às suas comunidades.
Não deve haver um prolongamento de ideais e de culturas homossexuais para dentro das comunidades evangélicas, como não deve haver também uma doutrinação evangélica imposta às comunidades homossexuais. O próprio Jesus Cristo dizia: siga-me quem quiser, quem não quiser fique para trás. Deus, ele tem um livre-arbítrio. Deus em si próprio, ele não obriga, ele dá uma chance. Então, ainda na questão dos evangélicos, nós temos que ter ideia de que a opinião do evangélico em si não é errada. Agora, o radicalismo de religiões e o fundamentalismo são coisas que não são cabíveis dentro de uma democracia. Então, não é que pessoas que tenham opiniões dentro de religiões não devam ser ouvidas. O que eu acabei de dizer é que as pessoas que são envolvidas, a partir do momento que você se torna um líder político, você não deve envolver suas crenças pessoais nessa liderança. Você deve abranger crenças, não crenças, mas princípios que abranjam todas as pessoas. Porque, partindo do princípio que todas as pessoas são diferentes e que acreditam em coisas diferentes, têm crenças diferentes, que na maioria das vezes podem até ser totalmente contrárias às suas, você não pode querer impor a elas valores que sejam agregados à sua religião, valores que para elas não vão fazer nenhum sentido. Bom, eu queria falar um pouco da influência, porque muita gente acha que as emissoras estão tentando impor alguma opinião sobre esse assunto, mas eu acho assim, o tempo vai passando e muitas coisas vão acontecendo para que as emissoras repassem para as pessoas, para as crianças ou não, que assistem, que a realidade que está acontecendo nos dias de hoje. E eu acho que assim, não é uma influência e não é nada para se dizer, isso se meu filho assistir vai tornar ele gay. Não, eu acho assim, na minha opinião, eu acho que isso está tentando mostrar a realidade nos dias de hoje. Acontece, é bom lembrar que a homossexualidade não é uma coisa que é recente da humanidade, que o homossexualismo existe e é presente. Caso você veja ou não, ele sempre está acontecendo. E assim, eu acho que tem muito aquela coisa também de achar que todo gay é promíscuo, todo casal homossexual é promíscuo. Eu acho que não necessariamente, as pessoas só tentam enxergar o lado que favoreçam a ideia que elas têm na cabeça. Então, da mesma forma que as pessoas conhecem gays promíscuos, por que as pessoas dizem que os gays são promíscuos? Porque elas veem na parada gay. Parada gay, nem todos os gays se identificam com aquilo, cara. A parada gay pode ser associada ao carnaval, que é a mesma coisa que acontece na parada gay em relação à promiscuidade, acontece com os héteros nos blocos de carnaval durante o ano quase todo. Então, eu acho que é meio que uma ignorância você associar isso, a promiscuidade, apenas aos homossexuais. Tem vários héteros que são promíscuos. Tem vários héteros que são casados, têm sua família, têm filhos, mas que fora do seu casamento têm relações extraconjugais, entendeu? Então eu acho que não vale muito a pena. Eu acho que a declaração de gays assim, em público, elas não vão influenciar nada, a não ser que você, sei lá, cara, já tem uma vontade, tipo, vou ver um gay me beijando, eu vou gostar de homem também. Com relação às novelas, que foi o tema que o Zezinho abordou, nós temos que ver que a RGT, Rede Globo Televisão, como uma empresa, ela vende um produto. A novela é um produto de mercado. Então a novela não pode só abranger um determinado público, principalmente como se fala de homossexuais e de pessoas que têm uma certa identificação com esse tipo de comportamento, que são os que mais consomem produtos desse tipo. Então, a questão da novela como um aliciador ao homossexualismo não cabe dentro desse assunto, porque na verdade não passa de uma estratégia de marketing para vender o seu produto. Com relação ainda à mídia, ela trabalha com o público em geral. Então o que acontece hoje? As principais fontes de oposição aos gays, tirando a frente religiosa, que realmente tem seus princípios, são os chamados fascistas, nazifascistas, que são pessoas que têm um certo problema em trabalhar com diferenças, com divergências e com uma gama maior de culturas.
essas pessoas usam do bom senso, muitas vezes de alguns evangélicos, de alguns católicos, de pessoas de bem, para aliciá-los, aí sim aliciá-los para uma conjuntura política, uma atitude política radical, o fundamentalismo. Então, o que acontece hoje? Esses grupos de extrema-direita, grupos fascistas, estão manobrando a população para ir não contra a novela, não contra a Rede Globo Televisão, mas contra um determinado grupo de pessoas, um determinado grupo político, e isso acaba desfavorecendo a democracia, porque o fascismo ele é antagônico à democracia. E a democracia foi o direito que nós conquistamos depois de anos de luta contra a ditadura, contra a violência, contra o exército. Então, não deixa de ser um crime esse tipo de atitude. Nós, como cidadãos brasileiros, cidadãos conscientes, cidadãos democráticos, temos que fazer valer não só o nosso direito de voto, mas nossa opinião e o nosso pensamento consciente, nossa consciência limpa. Isso vai depender da forma como nós interpretamos aquilo que as pessoas nos dizem, aquilo que as pessoas nos impõem. Em questão do homossexualismo dentro do colégio, eu acho que todas as pessoas que são gays devem ser respeitadas, porque elas são seres humanos que tiveram suas escolhas, têm seus sentimentos. Elas são iguais a nós, não importando se elas gostam de outro sexo. Elas têm características parecidas com a gente. Os professores têm que respeitar, não importando quem seja a pessoa. A sociedade deve olhar para aquela pessoa e não ver diferença. Por causa que o ser humano, não importando que sexo goste, ele tem caráter. E é isso que faz a pessoa. Não é só por causa que um amigo meu é gay que eu não vou ser amigo dele. Ele tem um caráter, tem as opiniões dele e principalmente ele tem seus sentimentos, que é isso que importa na pessoa, o caráter dela. Por causa que homossexualismo, eu tenho amigos gays e eles são muito mais legais do que amigos héteros. Eles são pessoas que, assim, eu confio e tenho certeza que eles confiam em mim. Esse foi mais polêmico online da Escola Comendador Miguel Gugel, com o tema homofobia e homossexualismo. Até a próxima. O homem de sexo, tá ligado? Matheus, contabilidade ou